Agora, Yuri, a gente vai falar sobre o impasse em torno da anistia, porque o deputado Paulinho da Força, relator do projeto, tenta uma reunião com o Senado. A ideia é conversar com as lideranças em busca de acordo. A repórter Carol Rosito vem com todas as informações. Aí a pessoa, né, Carol, pode se perguntar, nossa, mas ele é deputado, por que ele quer conversar com o Senado? Conta pra gente, Carol, boa tarde. Oi, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é importante essa conversa com o Senado para não repetir o cenário que a gente acompanhou essa semana, essa preocupação dos deputados lá na Câmara, né, por conta ali principalmente da PEC da blindagem. Claro, toda a exposição, o ônus da aprovação da blindagem ficou só no colo dos deputados. Quando chegou lá no Senado, eles achavam que tinha um acordo com Davi Alcolumbre. O presidente do Senado disse que não era nada disso, fez um outro tipo de rito para essa tramitação e a gente viu esse assunto sendo enterrado pelos senadores. Então, para evitar esse caminho em relação ao PL da anistia ou PL da dosimetria, o relator Paulinho da Força quer já garantir, costurar todo esse caminho, já visualizando, né, uma possível aprovação na Câmara, quando isso for chegar lá no Senado também. O fato é, Débora, que até esse momento, sexta-feira a gente está falando, não existe texto, não existe nenhum comprometimento, inclusive do presidente Hugo Mota, de que esse assunto vai ser pautado, né, imediatamente, na próxima semana. O próprio relator acabou admitindo ali que vai precisar recalcular rota em cima do seu calendário. Ele estava prevendo já apresentar algo, um esboço ou um substitutivo, uma minuta para os parlamentares na segunda-feira e pedir para que o presidente Hugo Mota pautasse o texto na terça. Isso porque ele fez longas conversas essa semana, então se reuniu com bancadas do PT ao PL, estava calculando mais ou menos isso. Ontem ele já estava refazendo esse cronograma diante de algumas resistências que apareceram no meio do caminho. Então ele já admite que não vai ter esse prazo aí já numa terça-feira, enfim, até porque ele tem reuniões marcadas com algumas outras bancadas, PSD inclusive, e também o PS e o PCdoB na terça-feira. E ainda essa tentativa de uma nova reunião, de um primeiro encontro ali tete a tete com Davi Alcolumbre. Essa semana ele tentou fazer isso, reunir Mota, Alcolumbre na residência oficial do presidente da Câmara, né, uma reunião que ia acontecer tarde da noite. Esse encontro não aconteceu. Nos bastidores há aquela informação, né, do mal-estar que há entre Câmara e Senado diante da PEC da blindagem, mas também por conta das declarações de Paulinho da Força durante toda a semana, ele que chegou a vincular, condicionar ali a possibilidade de votar a anistia, o imposto de renda só depois que a anistia fosse aprovada. Hugo Mota veio a público dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que a isenção do imposto de renda vai ser colocada em votação na quarta-feira, no dia 1º de outubro, lá no plenário da Câmara dos Deputados. Isso irritou bastante o presidente nos bastidores também. Então, ele precisou, Paulinho da Força, aumentar essa mesa de negociações. Ele quer conversar com novas bancadas na semana que vem, então, muito provavelmente, esse texto só vai ser apresentado, né, um esboço, um substitutivo, nos próximos dias. De qualquer maneira, a gente segue acompanhando, porque essas negociações que aconteceram nessa semana, ele afirmou que, enfim, tirou ali um saldo positivo das reuniões, falando que já tem maioria para que esse texto que ele ainda não apresentou fosse aprovado. Isso diante de respostas de alguns partidos do Centrão. Então, União Brasil e o PP, né, a maior federação lá dentro da Câmara, sinalizaram positivamente para ele em relação a isso, se ele conseguir esse acordo com o Senado também, mas tem ali os opostos que não chegaram num consenso. O PL, porque não quer abrir mão da anistia ampla e restrita, e o PT, porque não concorda com essa possibilidade de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro na redução de penas. Paulinho da Força deixou isso muito bem claro também, né, que o texto dele vai trazer ali a questão de dosimetria, de redução de penas aos envolvidos e condenados pelo 8 de janeiro. E aí, automaticamente, de alguma maneira, Bolsonaro seria beneficiado. E o PT
PT não quer ver essa situação. Então, ele tem esses dois polos aí também para conseguir chegar a um consenso, chegar a alguma negociação, e ele pretende fazer isso, claro, nos próximos dias. Por hora, não tem previsão de anistia ou dosimetria ser discutido o mérito lá na Câmara. Tem a urgência, mas não tem expectativa do projeto ser discutido. Volto com vocês. Muito obrigado, Carol Roseto, falando conosco ao vivo de Brasília.